acredito que esse assunto que eu vou trazer aqui para vocês, enquanto eu tô aqui fazendo um almoço, né? Fazendo aqui uma lasanha de frango. Eu amo, né? Fazer lasanha, eu gosto. E ao mesmo tempo eu quero trazer para vocês esse assunto que eu já queria compartilhar há um bom tempo. E enquanto eu tô aqui refogando o frango, eu vou falando, tá? Antes de tudo, deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Cinha Barbosa, né? Meu vídeo, na verdade, é voltado para lugares, eu trago minhas aventuras, lugares que eu vou, eu gosto de compartilhar. E também mensagens reflexivas, né? Já tem um tempo que eu não venho, não gravo sobre mensagens, não trago reflexões, mas é um assunto que eu gosto de trazer. E hoje, aqui fazendo esse almoço, eu resolvi compartilhar um pouco com vocês. Então, deixa eu virar aqui um pouquinho. Desde a pandemia de 2020, né? Na verdade, tô aqui lavando os pratinhos. Desde a pandemia de 2020, eu passei por um processo assim de mudança, né? De pensamento, né? De comportamento. Na verdade, a pandemia me trouxe várias mudanças. E uma dessas mudanças, acredito que não só eu, muita gente passou por isso, né? E uma dessas mudanças que ocorreu comigo foi sobre a questão, assim, sobre religião. Eu era uma pessoa, né, que era assídua na igreja evangélica. Na verdade, eu cresci sem religião. Meus pais nunca foram, sempre se determinaram assim, católicos, mas não praticantes. Acho que meu pai mais do que minha mãe. Mas eu nunca cresci com aquela crença formada em mim, né? De que eu deveria seguir aquela religião, aquela crença, enfim. E aí, com o passar do tempo, né? Fase da adolescência, cheguei à fase adulta, eu conheci outras religiões também. E acabou que eu me deparei na igreja evangélica. Aí, no ano de 2013, através de uma amiga, que por sinal é minha amiga até hoje, amo, né? E aí conheci os evangélicos, conheci a igreja evangélica, conheci o evangelho. E foi muito bom o período que eu conheci até um determinado momento. E graças a Deus passei a estudar mais a Bíblia, passei a ter um conhecimento sobre a palavra de Deus, né? Que até hoje, graças a Deus, eu cultivo isso dentro de mim, mas de uma outra forma. E aí me batizei, fui crescendo, né? Lá dentro, conheci pessoas legais, pessoas também ruins. Mas, graças a Deus, eu conheci mais pessoas legais do que ruins. Eu acho que também isso vai muito do que a gente busca para nossa vida, né? E aí, no passado, no decorrer do tempo, passei por várias transformações, né? Enfim, transformações boas, não posso dizer que não foram boas, mas também algumas que não foram legais. No sentido de mentalidade mesmo, né? De aquele pensamento mais fechado, enfim. E aí, com o passar do tempo, passei a fazer parte da escola bíblica dominical, né? Que é conhecida na igreja evangélica. A gente passa a lecionar, né, para as pessoas que vão chegando. Eu, na verdade, fazia parte do grupo dos jovens, então eu lecionava, né, os jovens. E ao mesmo tempo aprendia, né? Na verdade, quando a gente para ensinar, a gente aprende mais. Eu sempre gostei de ensinar, né? Tudo aquilo que for bom, a gente deve ser compartilhado. E aí eu fazia esse estudo com esses jovens, era muito legal. Enfim,
Foi passando o tempo. Só que tem algumas coisas que acontecem nos bastidores que a gente presencia que a gente não concorda. Então, eu não concordava com muita coisa assim. Mas aquela coisa, né? A gente sempre pensa da seguinte forma, né? Quando a gente tá lá. Eu tô fazendo pra Deus e realmente tudo que a gente faz é pra Ele, a gente não faz pro homem. E não interessa o que acontece nos bastidores. Seguir meu caminho, né? Buscar fazer o meu melhor, né? Porque eu acho que a gente deve buscar fazer o nosso melhor. Em tudo que a gente for fazer, a gente tem que buscar fazer o nosso melhor. E aí eu fazia e tal. Só que chegou um tempo que eu não estava... eu estava me sentindo assim... Sabe quando você tá com um peso, uma carga, se sentindo com peso? Eu passei a sentir isso. Sem contar que vinha aquele sentimento de culpa, sabe? Por mais que você estivesse tentando fazer algo legal, algo agradável a Deus, sempre tinha aquele sentimento de insuficiência, né? Enfim. E aí, quando veio a pandemia, eu já estava já no limite do limite, na verdade, porque as coisas não acontecem da noite pro dia, né? Elas vão acontecendo pouco a pouco, vão se acumulando, e quando chega um determinado tempo, ela explode. Deixa eu virar que eu tô aqui fazendo frango. E nisso, quando chegou a pandemia, estourou, né? Eu cheguei assim ao ápice do ápice, assim, de cansaço, né? Mental, enfim. E tudo aquilo que eu não concordava, que eu não achava legal, que, sabe? Enfim, não vou entrar em detalhes que não cabem, né? Eu fiquei muito mal, assim, no período da pandemia. E foi uma das coisas que me levou a fazer terapia. E que acabou que no período da terapia eu acabei falando, compreendendo outras coisas que aconteciam comigo, comportamento, pensamentos, através da terapia. E só um adentro aqui, eu recomendo que você faça terapia, você mulher, você homem, porque isso faz a sua mente abre assim um leque, sabe? E você volta à sua infância, você volta a tratar de coisas que precisam ser tratadas, e traumas, na verdade, né? Porque todo mundo, de uma certa forma, passa por algum trauma na infância, ou passou. Se você não passou, graças a Deus. E aí você precisa realmente buscar essa cura, né? Esse tratamento. Claro que Deus, ele é o maior, ele que realmente, quando você busca de Deus, acontece. Mas Deus capacita também os homens aqui para poder tratar sobre isso, né? Tratar sobre o nosso lado emocional. E eu fiz isso, fiz terapia. E no período da terapia eu descobri muita coisa assim. E eu comecei a entender tudo que eu tava sentindo, que tava me incomodando nesse período, né? Que eu tava me sentindo cansada na igreja. E aí veio aquele boom, aquele momento que você vive sempre dentro daquela caixinha e você de repente vê que aquela caixinha tem a tampa aberta, e aí você bota a carinha assim na tampa e descobre que existem outras coisas fora da caixinha. Resumindo, a terapia me ajudou a entender, a enxergar muita coisa e como é que eu posso dizer, e a me desbloquear também de muitas coisas, e principalmente de crenças limitantes, né? Crenças que faz com que a gente fique bloqueado, apesar da gente não perceber, mas a gente fica. E foi muito bom. E foi justamente no período da pandemia. E aí, na verdade, no início, eu fiquei bem mal, pra falar a verdade. Porque assim, foram anos e anos vivendo de uma forma, aprendi a viver de uma forma,
aprendi a pensar de uma forma, né? E quando eu tive esse boom, foi assim, meio que um choque, né? Foi bom, mas foi um choque. E tudo que nos causa esse choque, que a gente tem esse despertar, né? Esse despertar, ele dói, né? É doloroso. Mas confesso que foi muito bom. E com o tempo a gente vai entendendo, né? A gente vai percebendo o quão necessário era passar por esse processo. E assim, então, depois de passar por esse processo, né, de terapia, de descobertas, eu não consegui mais me enxergar no ambiente em que eu vivia, né? Que era na igreja. Era da igreja para casa para o trabalho. Eu não consegui mais me enxergar dessa forma. E no início foi bem difícil porque eu vivia para isso. E eu tinha muito medo assim do julgamento. Que de fato você passa por isso, né? Quem já viveu, quem já passou, me entende, sabe que passa. Então, pra mim foi bem difícil. E daí eu percebi, né, que assim, as amizades que eu tinha, o convívio que eu tinha, as pessoas que conviviam comigo, conviveram enquanto eu estava naquele ambiente. A partir do momento que eu saí daquele ambiente, tudo mudou. As pessoas começaram a se afastar, né? Assim, você não tem mais, as pessoas vão perdendo o contato com você, né? É diferente, não é mais a mesma coisa, né? E aí eu tive que me readaptar a esse novo ambiente, né? Sem essas pessoas, enfim, sem essa rotina. E que foi difícil também. Mas assim, aonde é que eu quero chegar? Que quando a gente passa por um processo de despertar, deixa eu virar aqui. Quando a gente passa por um processo de despertar da mente, que a gente sai de determinadas caixas que nós somos inseridos e que a gente passa a entender, a enxergar o mundo de uma outra forma, né? A gente passa a compreender as pessoas também que já passou por esse tipo de situação. A gente enxerga o mundo de uma forma mais leve. A gente literalmente sai da caixinha. E uma coisa assim, a gente não enxerga mais Deus como a gente enxergava. Ai, quase eu queimei minha mão. A gente não enxerga mais Deus como antes. Eu enxergava Deus de uma forma, Criador, né? Seja como for, como é que você vê Deus, cada um vê Deus de uma forma, a verdade é essa. E eu não tinha essa mentalidade para falar sobre isso. Eu não pensava assim. E na verdade, no fundo, todos buscam a Deus. Buscam o maioral, né? O dono de todo o universo. Só que cada um a sua maneira. E alguns se utilizam de determinadas religiões, não só a evangélica, não estou aqui fazendo uma crítica ou falando porque foi essa experiência que eu tive somente da evangélica, não. Toda religião ela tem seu lado bom e seu lado ruim, e toda religião as pessoas utilizam da religião para coisas boas e para as coisas ruins, todas, sem exceção. Só que como eu passei
passei por uma experiência com uma determinada, né, crença, então eu só posso falar daquilo que eu vivi. Então assim, você passa a enxergar o Criador, né, de outra forma. Você passa a entender, a compreender a crença de outras pessoas, a forma que as outras pessoas enxergam a Deus. E assim, isso é libertador. Isso é você... É como eu falei, né, do peso que eu sentia, eu não sinto mais, né? Eu enxergo de outra forma hoje. Então, de fato, assim, tipo assim, você passa a servir, você passa a compreender, você passa a ter mais fé, mas de uma forma totalmente leve, sabe? E eu creio que muitos estão passando por isso, ou já passaram. E se passou, comenta aqui o que é que você achou. Se você também passou mais ou menos dessa forma, se foi de uma forma mais traumática. Eu, graças a Deus, não tive traumas, né? Assim, ninguém me fez nada. Na verdade, coisas que aconteceram nos bastidores, porque quando você fica nos bastidores de qualquer religião, você vê muita coisa que você não concorda, que não condiz, né, com aquilo que você leva para os outros. Mas uma coisa que eu tenho a dizer é que é muito bom você buscar essa libertação, né, mental, e você passar a enxergar Deus de uma forma livre, né? E era isso que eu queria falar, né? Trazer um pouco sobre esse processo que eu passei na minha vida e que hoje eu reconheço que eu tinha uma mente muito fechada, e hoje eu reconheço que eu mudei muito, e graças a Deus para melhor. Espero continuar mudando e passei a entender mais as outras pessoas no sentido de suas crenças. Eu tô falando sobre isso porque é muito bom você olhar para o outro, olhar que o outro vê Deus de uma outra forma, tem sua crença de uma outra forma, e você não julgar aquela pessoa, você também não achar que aquela pessoa é menos merecedora, você não achar que aquela pessoa ela está errada. Afinal, Deus, ele se manifesta pra gente de várias formas, e foi por esse processo que eu passei. Hoje eu vejo, eu sempre vi, né, mas hoje eu vejo Deus mais ainda, e consigo compreender as várias formas de crenças de outras pessoas. E é isso que eu queria trazer. Essa mensagem realmente veio assim, surgiu do fundo do meu coração, porque hoje realmente, verdadeiramente, eu me sinto uma pessoa livre para falar sobre isso, e graças a Deus por isso, e espero que você também busque isso, né? Tente buscar abrir a sua mente e tire esse peso, né? Esse jugo. Jesus fala que o jugo dele é leve, o fardo dele é leve e suave, e de fato é. Hoje eu posso dizer isso, hoje eu posso falar isso e de fato sentir essa leveza, porque antes eu não sentia. E é isso, espero que você tenha gostado da reflexão. Se você já passou por isso, ou o que você achou, se você quiser comentar, fique à vontade.